Olá, irmãos e amigos, estamos juntos mais uma vez para o nosso café com Deus. Meu nome é Edivaldo José e hoje gostaria de compartilhar mais uma meditação baseada no livro de Provérbios, capítulo 16, versos 7 e 8. Assim diz a palavra do Senhor. Quando os caminhos de um homem são agradáveis ao Senhor, Ele faz que até os seus inimigos vivam em paz com ele. É melhor ter pouco com retidão do que muito com injustiça. Em Romanos 12, 18, a palavra de Deus nos diz: no que depender de vós, tende paz com todos os homens. Ou seja, faça a sua parte, pois não temos como mudar o outro. O máximo que podemos fazer é mudar a nós mesmos. É retroceder, abrir mão, ceder. Aí alguém pergunta, mas só eu que tenho que fazer? Isso mesmo, só você. Porque se você entendeu, é você que precisa fazer. Você não pode esperar do outro aquilo que ele não quer fazer. Deste modo, se compreendermos o valor da vontade de Deus, a aprovação de Deus da conduta do justo faz com que haja reconciliação até mesmo entre aqueles que se colocam como inimigos. Você como servo de Deus, eu como servo de Deus, não nos tornamos inimigos de ninguém. Mas você não tem como controlar o sentimento dos outros em relação a você. Jesus nunca fez inimigos. Nunca. Mas pessoas se fizeram inimigos dele. A única decisão que podemos e devemos tomar é que nossos caminhos serão agradáveis ao Senhor. Tome essa decisão. E não seja controlado pelas ações dos outros. E deste modo, podemos colher o fruto da reconciliação em algum momento da vida. Assim, vamos compreender o que significa Romanos 8, 28, que diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que foram chamados segundo o seu propósito. Esse verso é muito citado por muitas pessoas que conhecem a palavra. Mas será que todos compreendem o seu significado? Eu pergunto, qual é o bem para o qual todas as coisas cooperam? Será que eu posso dizer que alguém que está passando dificuldade, Deus vai transformar isso em bênção? Continue firme. É um bom incentivo. Ou como os religiosos dizem, né? Deus vai dar vitória. Mas será que é isso que significa o verso? Qual é o bem para o qual todas as coisas cooperam? A resposta está no verso 29 da carta aos Romanos, do mesmo capítulo, capítulo 8. Verso 29 diz: pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, qual é o bem para o qual todas as coisas cooperam? Deus nos predestinou para sermos
à imagem do seu Filho. Ou seja, a dificuldade, o sofrimento, a dor, enfim, as lutas, podem nos fazer ficar parecidos com Jesus. Esse é o bem para o qual todas as coisas cooperam. Portanto, se nossos caminhos são agradáveis a Deus, isso cooperará para o nosso bem, porque ficaremos parecidos com Jesus, que não fez inimigos, mas pessoas se fizeram inimigos dele. Isso deve nos fazer refletir sobre como temos andado, pois mais vale o pouco com uma vida justa do que muitos ganhos com injustiça. É bom levarmos em consideração como temos andado nesse mundo. Por isso o provérbio vai dizer: quando os caminhos de um homem são agradáveis ao Senhor, ele faz que até seus inimigos vivam em paz com ele. Deus é capaz de fazer com que todas as coisas cooperem para o nosso bem, mas precisamos considerar os caminhos que temos trilhado, os caminhos que temos andado. Quem não considera como tem andado, se faz de vítima em situações diversas. Jesus nunca se fez inimigo de ninguém, mas as pessoas se fizeram inimigos dele. Como ser humano, Jesus não podia controlar o sentimento dos outros em relação a ele, mas podia controlar seu sentimento em relação aos outros. Por isso, ele pôde dizer: amai vossos inimigos, orai pelos que vos perseguem, perdoe seus inimigos. E quem não perdoa o seu inimigo ou aqueles que se fazem inimigos, acaba dormindo com ele constantemente, porque desenvolve ressentimento, desenvolve rancor pelo outro e acaba dormindo com o inimigo e acordando com ele. Então, siga o conselho de Jesus. Siga o conselho de Deus. Pois quando os caminhos de um homem são agradáveis ao Senhor, ele faz que até os seus inimigos vivam em paz com ele. Os seus caminhos têm sido agradáveis perante o Senhor? Você tem sido grato pelo pouco que tem alcançado com dignidade e retidão? Jesus andou por toda parte fazendo o bem. Nunca desprezou ninguém, nem os inimigos, nem mesmo aqueles que se colocaram contra ele. Pelo contrário, sempre estava tentando fazê-los refletir sobre sua vida. Com isso, todas as coisas cooperavam para o seu bem. Que bem? Bem-estar espiritual, bem-estar emocional, de modo que, em um dos momentos mais tensos de sua vida, quando foi traído, ele disse, quando o traidor se aproximou: amigo, a que viestes? Ao invés de rechaçar, maltratar, humilhar o traidor, ele o chamou de amigo. Ele não queria perder o amigo. Que homem é esse que depois disse: deixei-lhes exemplo para que sigam os meus passos? Deus não espera menos do que de nós que sigamos os passos de Jesus. Quando os caminhos de um homem são agradáveis ao Senhor, ele faz
que até os seus inimigos vivam em paz com Ele. Não podemos evitar que alguém nos traia, nos maltrate, nos humilhe ou mesmo não goste da gente. Mas podemos e devemos trilhar caminhos que agradam a Deus. E se assim o fizermos, mesmo que experimentemos atrocidades por fora, jamais poderão nos roubar o que temos dentro de nós: paz com Deus. Deste modo, compreenderemos o bem para o qual todas as coisas cooperam, que é ficarmos parecidos com Jesus, que não foi controlado pelas ações dos outros, mas pelas ações de Deus em sua vida. Se assim caminharmos, chegaremos à conclusão de que é melhor ter pouco em nossa vida, com retidão, do que muito com injustiça. Assim, nos esforçaremos para viver em paz com todos os homens, seguindo os caminhos que são agradáveis ao Senhor. Que Deus te abençoe.